eu tenho a imagem da Esther Alves Teixeira, de 42 anos de idade. Dá uma olhada aí, ó. Essa mulher que você está vendo no lado esquerdo do seu vídeo. Bom, as histórias se repetem, né? Só as personagens que acabam, na verdade os personagens acabam se mudando um pouco. Ela é mais uma vítima do feminicídio da nossa região. Foi morta pelo ex-marido, que é esse cara que você está vendo lá direito, o André Ferreira, de 41 anos de idade. Isso aconteceu em Luiz Antônio. O corpo de Esther foi enterrado hoje, no começo da tarde. O crime foi na madrugada, quando ela chegava em casa depois de uma festa onde o ex-marido trabalhou como segurança. E a gente tem imagens que mostram o momento em que ela caminha com um amigo para casa. Gente, olha aí, ó. Isso ela estava seguindo, rapaz de preto, um amigo de preto e ela de blusa mais azul ali, chegando na frente da casa, de repente está ali, os dois são amigos, né? Segundos depois, chega o rapaz de bicicleta, o ex-marido. Olha o que ele vai fazer. Ele simplesmente tira algo e começa a golpear tanto o amigo como também a mulher. O amigo foi atingido também, mas conseguiu fugir, está bem. Mas infelizmente a Esther não teve a mesma sorte. Deixou 3 filhos, entre eles uma moça de 19 anos, que tem inclusive uma doença rara que afeta o desenvolvimento. Você vê como é que é a situação de um cara inconsequente. O cara é inconsequente. O cara mata a mulher, você está vendo na imagem aí, olha lá, o amigo sai correndo para tentar se salvar, mas a Esther não tem a mesma sorte. E essa mesma mulher sabe, né, do que ela precisa cuidar dos filhos, e ele é pai dos filhos, das crianças, não é, Brambila? Ele é pai dos 3 e ainda comete essa barbaridade. Numa outra imagem, a gente mostra aí o momento da Esther com um amigo. São os últimos momentos de vida que a Esther aparece nessa imagem. Veja aí, ó, ele passa de bicicleta atrás e ele já vinha seguindo a Esther já há muito tempo, A coisa é um pouco mais complicada do que a gente pode imaginar. Depois dele cometer o crime, ele simplesmente vai embora. Gente, monstruosidade pura que nós estamos mostrando para você no Cidade Alerta. Esse cara merece apodrecer na cadeia. E eu quero aqui dividir com vocês essa reportagem e antes parabenizar o trabalho da Polícia Civil, né? Dr. Jorge Cury e equipe, porque assim, no momento que a gente não consegue inibir o crime ou evitar o crime, porque aí depende de outras ferramentas, mas quando ele acontece, você tem que ter uma polícia que chega junto e chega rápido. E foi isso que a equipe do Dr. Jorge Cury fez. Assim que aconteceu esse crime bárbaro, a polícia caiu para a rua para prender esse cara e conseguiu prender. Né? Dá uma olhada aí, ó. Essa mulher que você vê na imagem, na frente da casa dela, chegando, né, como se fosse um momento de despedida de um amigo, não era nem uma coisa que ela tinha se relacionado, um amigo. E as crianças dentro da casa, inclusive. Ela é atingida, cai na frente da casa que você vê ali, né? Tem inclusive marcas de sangue no chão. O cara é um monstro, depois ele pega a bicicleta e vai embora. Ele simplesmente acaba com a vida da Esther, é a coisa mais absurda do mundo. Foi por isso, né, que ela criou na cidade, inclusive ela era uma mulher super bacana, assim, as pessoas gostavam dela, porque ela criou na cidade um projeto para atender mães que têm filhos com algum tipo de deficiência, porque ela também cuidava de um. Ela também era ativista do movimento negro, chegou a gravar um vídeo na sexta-feira sobre o tema. Eles estavam separados há 4 anos e mesmo assim o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento. André foi preso de forma preventiva. Ele vai responder pelo feminicídio, também por tentativa de homicídio com um amigo dela. Põe no ar. Um homem que não aceitava o fim do relacionamento. Não conseguia se desvincular dela, né? E aí, num ato de fúria, numa situação, ele acabou ceifando a vida dela. Nessa imagem dá para ver de longe o momento em que a mulher é golpeada pelo ex-marido. Um ato covarde. O meio executório dele foi traumático. Impediu qualquer meio de defesa, porque ela estava de costa.
Ela não teve a chance de se defender, de se intervir. Ele pegou pelas costas e ceifou com várias facadas. Esther Alves Teixeira tinha 42 anos. Pepa, como era conhecida, deixou 3 filhos, um deles especial. Parentes e amigos ficaram abalados. No velório, ninguém teve condições de falar sobre o caso. O assassino é André Ferreira, um artesão de 42 anos que também fabricava facas e usou uma delas para matar a ex. Esther voltava de uma festa acompanhada de um colega. O ex-marido estava no evento, trabalhando como segurança, e sentiu ciúmes da ex-mulher. Ele foi atrás dela. Veja de novo a imagem. Esther está na calçada e é surpreendida por André, que chega de bicicleta. Os dois começam a discutir e Esther é atingida por pelo menos 5 golpes. O colega também é ferido, mas consegue escapar. André foi preso logo depois do crime. Quando os PMs chegaram na onde ela estava, no calçamento público, ela já estava sendo socorrida pelo SAMU. E aí souberam que era o investigado e foram até a casa do investigado. Ele estava já esperando a polícia militar. Disse que iria se entregar e tudo mais, aí ele foi detido. E ele levou os policiais até o local onde estava a faca? Sim, e aí ele levou, falou, disse que informalmente teria confessado aos policiais, né, a situação, mas não os motivos. Na delegacia, André chegou a dizer que estava arrependido e permaneceu em silêncio. Ele disse muito arrependido, né, informalmente, disse que não sabia onde estava com a cabeça, mas dizia só isso daí. No interrogatório, ele preferiu ficar em juízo. André está preso num centro de detenção provisória da região. A prisão preventiva dele foi decretada pela Justiça. O artesão deve responder por feminicídio e tentativa de homicídio. Nós prendemos em flagrante, já na própria captura do flagrante eu representei pela prisão preventiva e já foi convertida. O juiz da audiência de custódia converteu em preventiva. Ele está preso no CDP. Esther era muito conhecida na cidade de Luiz Antônio. Criou um projeto para atender mães que têm filhos com deficiência. A intenção é a questão do cuidador, né? Nós pais, mãe, o irmão, as pessoas que estão em volta. Porque assim, as crianças, assim, querendo ou não, elas têm as escolas, as terapias. E muitas vezes, você vai fazer uma terapia, uma fisioterapia, uma fono, onde que o pai e a mãe ficam? Na salinha de espera. Nunca, assim, é difícil você ver um lugar que pensa nisso, de ter não, tá tendo atendimento, então vamos trabalhar aquela pessoa, aquele cuidador que tá lá fora, né? E aí foi pensando nisso que a gente criou o projeto, que é trabalhar, cuidar do cuidador. Pepa também dava aula de Muay Thai e gostava de praticar atividades físicas. Nessas fotos aparece caminhando e pedalando na zona rural. Esther e André foram casados por quase 20 anos e tiveram 3 filhos. Um relacionamento que foi marcado por brigas e ciúmes e que acabou há 4 anos. Esther já havia denunciado o ex à polícia. O que nós apuramos em investigação preliminar é que já havia outras ocorrências de violência doméstica envolvendo ele, né, e a vítima, onde ele já tinha um histórico de agressividade, né? Ela, inclusive, tinha uma medida protetiva. Tinha o inquérito de violência doméstica, então já havia isso. O delegado ressalta a importância da denúncia de mulheres que são vítimas de violência. No caso mostrado na reportagem, mesmo com a medida protetiva, Esther acabou sendo morta. Mas muitos outros casos foram evitados com a proteção da justiça. Quando a mulher tiver algum ato de violência, que ela denuncie imediatamente, que ela pleiteie as medidas para que isso possa ser encaminhado ao judiciário. Não deixe isso para depois, ou não procrastine uma vez ou outra, não, porque isso pode gerar uma migração. Chama-se migração criminosa. Como que funciona nos atos de violência doméstica? A violência doméstica começa com, primeiro, um tom de ameaça, uma injúria, depois migra para um tapa, com um murro e aí chega até um homicídio. Então, eu ressalto aqui que nós combatemos com muita determinação atos de violência e que se uma mulher se sentir acuada, deve vir imediatamente procurar a Polícia Civil para que já tome as medidas iniciais para que nós tentamos reduzir esse número de situações e o feminicídio aí como acontece. Bom, vocês perceberam, né? Fica claro aí na palavra do Dr. Jorge Cury
que existem mecanismos para a mulher se defender. Eles são, às vezes, parece falhos, parece que sim, né? Eu acho que algumas coisas precisam ser melhoradas mesmo, porque quantos casos que a gente coloca que a mulher tem medida protetiva e mesmo assim o cara consegue. Aí você vê um nítido exemplo que nós estamos mostrando. Depois não adianta, por mais que a Polícia Civil seja competente a ponto de prender o cara, o crime já foi. O crime já foi. Então, precisa se pensar nessa questão, né, de proteger mais as mulheres, e as mulheres tinham que ter mais proteção com relação a esses casos, principalmente quando são ameaçadas. E, mais uma vez, meus sentimentos aos familiares. Dr. Jorge Cury, parabéns a você e a sua equipe. Eu sei, vocês agiram rápido, conseguiram prender. E é assim que tem que ser. Cara que faz esse tipo de coisa tem que apodrecer na cadeia.